Você provavelmente já tenha sentido rejeitado alguma vez. Você pode perceber isso quando você está conversando com alguém e essa pessoa que você está gostando, ela some do nada. Ou alguém que você está conversando, né, seja amorosamente ou na amizade, ela fica em silêncio e de alguma forma ativa em você essa ferida da rejeição, de tipo, eu fui rejeitado, ou mesmo que eu queira, né, fazer alguma coisa, as pessoas não me querem por perto. E isso é uma dor chamada rejeição. Ela acontece de primeira instância na fase dos 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, e isso molda a gente até os dias atuais com a fase adulta. Hoje é o dia 30 do desafio de 180 dias. O tema de hoje é rejeição, a ferida que faz você duvidar de si mesmo. Bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu joinha, comenta o que você sabe sobre essa ferida, se você está conhecendo agora, e compartilha com outras pessoas. Acredito que será de grande valia a gente entender a gente mesmo e entender também como o outro funciona. Queria deixar também registrado aqui que eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou coach nem guru. Eu sou só uma pessoa que adora entender eu mesma, né? Eu gosto de me autodesenvolver e eu tenho aprendido que quem aprende também pode ensinar. E aí, eu ensinando, eu aprendo 2 vezes. E quando eu penso nessas 5 feridas, né, é um traço de caráter nosso. Então, eu acredito que se a gente consegue entender essas nossas dores, o lado sombra e o lado luz, e a gente consegue também desenvolver, né, nos autodesenvolver, a gente consegue também entender como o outro funciona. E entendendo também como o outro funciona, eu acredito que se a gente também entende como a gente funciona, a gente consegue viver muito melhor na sociedade. Eu fui conhecer esses assuntos numa comunidade que eu faço parte, mas eu pude compreender por psicoeducação, que tem uma autora que chama Lise Bourbeal. Eu vou deixar escrito aqui no vídeo para você também ter um pouco de autodidatismo, que é você pesquisar também sobre esses assuntos. Eu já vi que tem muitos outros vídeos no YouTube também falando sobre isso, e eu acho bacana porque é uma forma da gente trazer consciência daquilo que realmente existe, daquilo que realmente faz de alguma forma a gente chegar num teto. Eu já passei muito por isso e sempre trago aqui que teve uma vez que eu gravei vídeo pro Instagram, eu fiz uma live e depois eu fiquei 3 dias de cama porque eu tava com a coluna travada, e isso entra no tema sobre doenças psicossomáticas, que eu também vou trazer aqui no canal, mas de alguma forma tá interligada com as feridas, porque as feridas é a base da criança, e na fase adulta a criança é o chão que a gente pisa, ou seja, tudo que acontece na nossa fase de adulto é o que aconteceu de ruim ou de bom, né, na nossa fase de criança, e em algum momento essa fase da criança pode nos paralisar. Então, eu acredito que se eu me entendo como eu sou, eu vou conseguir entender o outro e ter empatia pelo outro também. De acordo com a Lise, a rejeição é a primeira ferida emocional e se manifesta dentro do útero da mãe. O bebê já sente as emoções. Tem um ponto aqui que eu acredito que seja muito importante, é que a gente não é ensinado nas escolas ou em casa, é muito raro a gente escutar isso, né? Pelo menos espero que daqui em diante a gente possa ensinar as nossas crianças, né? Seja a gente sendo prima, a gente sendo futuramente pai, sendo, enfim, como for, né, o caso,
é que a gente possa ensinar desde pequeno as crianças a terem gestão das emoções, porque isso é importante e isso impacta depois na fase adulta, né? E depois a gente conseguindo gerir as emoções, a gente consegue ser pessoas, né, adultos melhores. Então, quando a gente, né, tá no útero da mãe da gente, a gente já tem percepções de sentimentos, a gente só vai ter consciência que a gente pensa e que a gente tem sentimentos depois da fase de 7 anos de idade, ou 6, 7 anos de idade, mas antes disso, a gente chora, a gente dá risada, a gente fica triste, mas a gente não entende por que a gente tá sentindo aquelas emoções, aqueles sentimentos. Como que a gente sente essa rejeição? A mãe, por exemplo, tá com dificuldade de ter emprego, tá se sentindo insegura, não sabe se vai ter dinheiro para trás, se vai ter dinheiro, se não vai, se vai ter onde morar, se não vai, se às vezes a mãe tomou um tombo. Então, a criança, de alguma forma, com esses sentimentos, essas situações que a mãe está passando, a criança se sente rejeitada. Por isso que é importante, quando forem ter filhos, ou quando você tiver uma pessoa grávida perto de você, tentar ao máximo, né, não falar coisas ruins para a mãe, porque tudo que ela sente, a criança também sente. E é muito louco, porque mesmo que a criança não tenha consciência, ela sente tudo que está acontecendo ao redor da mãe. E se a criança sente que ela não é desejada, ela se sente rejeitada. Ou também suponhamos que a mãe, de alguma forma, está naquele desespero de que ela não poderia engravidar naquele momento, a criança também vai se sentir rejeitada. O que isso impacta quando o bebê, né, saiu de bebê e virou criança? Essa criança vai se sentir sensível demais ao olhar dos outros, ela vai achar que ela não pode ser vista, essa é a sensação dela. A criança vai buscar aprovação constantemente. Então, hoje, você, na fase adulta, se você sente que você precisa também de aprovação constante, é por causa dessa ferida. Quando ainda é criança, se sente deslocado mesmo em grupos que o acolhem, se isola quando sente que não é compreendido. E isso também é ruim, porque a rejeição, ela é a primeira ferida. E como que a gente vai, de alguma forma, rejeitar o outro se a própria pessoa que se sente rejeitada, ela se rejeita para o outro não rejeitar? Então, é como se fosse exatamente, é uma autossabotagem para, já que me rejeitaram quando eu estava no útero da minha mãe, porque eu senti que eu fui rejeitado, eu prefiro me rejeitar nos grupos que eu tô tendo a oportunidade de entrar, mas eu prefiro me rejeitar, eu prefiro me isolar, porque aí ninguém vai ter a oportunidade de fazer isso comigo. Então, eu mesmo faço isso comigo. Só que aí, você tá na dor. E aí, a gente precisa ter consciência disso, pra gente poder trabalhar isso na gente mesmo. E, aos poucos, sair desse lado da dor e ir pro lado luz. E aproveitar esse lado força, né? Usar da dor da gente como lado de força. Na vida adulta, o que isso evolui, né? Medo de se mostrar. Então, se você tem receio aí de se mostrar no YouTube, de gravar vídeo e se sente, né? Está se conectando, provavelmente você está na fase da dor, precisa trabalhar isso. Sentimento de inferioridade, de achar que nada é que você nunca é suficiente. Autossabotagem, que é o que eu disse recentemente. E esse sentimento de inferioridade também, e de achar que não é bom o suficiente, eu já passei por isso, e é muito doloroso, porque você, de alguma forma, quer mostrar pro outro que você tem valor. Só que quando a gente tá na dor, a gente fica tanto no sofrimento
que a gente acha que nunca é bom o suficiente, sendo que a gente é bom o suficiente, a gente precisa, na verdade, cuidar do nosso interno, saber quem que a gente é, ter consciência pra gente poder mudar e evoluir. O traço de caráter dessa pessoa, né? Porque assim, que eu já disse em alguns outros vídeos, que é muito louco. A rejeição, o corpo, no corpo da gente, mostra exatamente os traços de caráter de acordo com essas 5 feridas emocionais. Então, o corpo da pessoa que se sentiu rejeitada, normalmente, é padronizado, tá? É cientificamente e tal. É o seguinte, o corpo é retangular, ou seja, a pessoa tem o corpinho super magro, a cabeça tende a ser um pouco maior, porque quando estava no útero da mãe, a criança, né, o bebê se sentiu tão rejeitado que ele parou de se movimentar e toda a energia que deveria estar no corpo todo ficou na cabeça. Então a cabeça tende a ser um pouquinho maior do que o corpo todo. Essa pessoa também não gosta de sentir as emoções, ela pensa muito mais na racionalidade do que no sentir, porque se eu sinto, logo eu existo, e se logo eu existo, eu vou ser rejeitado. Então a gente tende a não querer ser rejeitado e não querer existir. O caminho da cura. Agora que você tem consciência sobre esse traço de personalidade, e é uma das feridas, né? A rejeição, a gente precisa, tendo consciência, a gente está se curando. E logo assim, não é tão simples, mas a gente precisa ter a consciência para a gente poder nos conhecer, para a gente poder evoluir. O caminho da cura é autoaceitação incondicional da própria existência. Eu já expliquei aqui em alguns vídeos também, não sei qual foi agora, que o amor incondicional é aquele que eu me amo ou eu amo o outro sem cobrar por isso. O amor condicional é quando eu dou o amor e espero algo em troca. Então, o amor saudável, né, e relacionamentos saudáveis, seja eu comigo mesma ou eu com outros, é que o amor precisa ser incondicional, sem cobrança de nada e sem cobrar dívida por isso. Você ama o outro porque você ama o outro. Você não pode cobrar do outro que você amou ele esperando algo em troca. Reconexão com o amor próprio. Lembrar-se todos os dias de que eu tenho o direito de existir. Ou seja, não é porque provavelmente você se sentiu, né, rejeitado no útero da sua mãe que hoje você, na sua fase adulta, não possa ter o direito de existir. Muito pelo contrário, você tem o direito de existir e ser amado e se sentir amado por isso. Mostrar-se de forma autêntica. Mostrar-se mesmo com medo. Lógico que para quem se sente muito rejeitado, não vai abrir uma câmera com muita facilidade. Mas se você não quiser se mostrar tudo porque você está com medo da rejeição, você pode ir aos poucos. Conversar com pessoas que você tem interesse, fazer amizades com um grupo de pessoas que você gosta. Você não precisa, por exemplo, numa apresentação, ser a pessoa que vai lá na frente e fala para todo mundo da sua vida. Não é sobre isso. Você pode ir aos poucos e se abrindo e falando daquilo que você gosta, daquilo que você tem interesse também, por exemplo. Na autoconfiança é trocar o ser aceito por eu me aceito. Uma coisa é eu tentar ser aceito pelo outro, e que é diferente de eu me aceito. Se eu me aceito, eu não vou me importar, lógico que eu vou gostar, mas eu não vou me importar se o outro me aceita ou não. A cura começa quando o adulto reconhece que o simples fato de existir já é um milagre. Eu vejo que tem muitos pontos também que às vezes, quando a mãe sente muito, né, que o bebê não é para vir agora e tudo mais, ela acaba fazendo um aborto inconsciente,
Então, se vencemos a fase do útero da mãe e nascemos, isso também já é de grande valia, porque eu escutei uma vez que faz sentido, que é que a primeira vitória nossa foi ter vencido a corrida dos espermatozoides. Depois, agora, a segunda vitória nossa foi ter passado pelo útero da mãe da gente e ter nascido. Então, se a gente já chegou na fase adulta e tá tendo consciência disso, é porque a gente já é muito vitorioso. Todo traço tem o seu lado de recurso, então toda a sua sombra tem o seu lado luz. A gente precisa ter essa consciência do que acontece pra gente poder sair do lado da dor e usar isso a nosso favor. E uma das coisas que eu peço aqui pra você é que você estuda a lei de polaridades, porque isso vai fazer muita diferença pra você agora, pelo menos nesses 5 vídeos, que hoje é rejeição, depois é abandono, depois acho que manipulação, humilhação e injustiça. Então, a gente entender também sobre a lei da polaridade é você sair, né, do lado negativo e pro positivo, e sair do lado sombra e pro lado luz. E entendendo isso, a gente usa o lado sombra também a nosso favor quando a gente precisa dele. Pra gente conseguir nos curar, também tem a questão de que eu já expliquei aqui num dos vídeos sobre o ciclo vicioso. Tudo que a gente pensa, a gente sente e a gente tem as emoções. Com isso, a gente age e depois vem os resultados. Se a gente quer mudar os resultados, a gente precisa mudar a linha do nosso pensamento. E a gente só vai conseguir mudar a nossa linha de pensamento quando a gente tem consciência, no caso agora, por exemplo, sobre essa ferida da rejeição. Tem algumas frases que eu quero deixar aqui, que toda vez que você pensar ou estiver no lado da dor, que é você se sentir rejeitado, você se sentir como se você estivesse sendo excluído, né, das suas amizades, ou se sentindo excluído em qual seja o ambiente que você estiver. Se você de alguma forma está conversando com alguém e você sente que a pessoa ficou em silêncio e aquele silêncio está te fazendo machucar, né, que você está assistindo muito na dor sobre esse silêncio, ou que alguém teve a ausência da pessoa também tá te machucando, tá te doendo, é porque você está nessa dor, né? Nessa dor do traço de caráter. E quando a gente tá muito doendo muito, machucando muito, é porque a gente precisa sair dessa dor e ir pro lado luz disso. A pessoa que tem esse traço muito forte, a gente tem todos os traços, mas um tem uma quantidade, então a gente é único, sendo assim, a gente é único. E a pessoa que ela tem esse traço muito forte no lado negativo, e a gente usando no lado sombra, que é uma pessoa muito criativa, ela pensa muito, às vezes vive muito no mundo da lua, muito na fantasia, mas a gente pode usar isso do lado positivo, é que a gente pode encontrar profissões mais estratégicas, como design, como criação de produtos, né? Porque a gente vai pensar mais e, no caso, a gente age menos, né? Na rejeição é uma pessoa que age menos. Mas usar da criatividade, usar de profissões que possa trabalhar mais a parte racional, a parte do pensar, da criatividade, e colocar outras pessoas, né? Delegar as funções que a gente age menos. E as frases são... Vou deixar escrito aqui também, mas eu vou ler pra você. Sempre que você perceber que você tá na dor, você repete pra si mesmo, que é uma forma da gente ter consciência e aos poucos ir nos curando. Eu me aceito como eu sou. Eu acredito que você me ama e não me rejeita. E eu permito que você entre no meu coração. Eu sou sim capaz de amar e ser amado.
Agora que eu sou adulto, eu posso me proteger se necessário. E aí a gente também entra numa questão que a gente precisa perdoar, né, esse fato do que aconteceu com a gente, de a gente se sentir rejeitado no útero da mãe, por exemplo. E a gente precisa perdoar a gente mesmo, porque perdoar, no caso, a nossa criança interna, porque a nossa criança na época não tinha como se proteger e hoje, na nossa fase adulta, a gente já pode se proteger disso. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas é praticamente isso. Caso você também queira saber mais sobre o assunto, você pode deixar aqui nos comentários, eu posso responder você, caso tenha alguma dúvida, mas como eu vou repetir, eu não sou psicóloga. Caso você precise de alguma ajuda, eu te aconselho a procurar um psicólogo, um terapeuta, porque às vezes a gente quer entender a gente mesmo, mas a gente precisa de outras pessoas para ter esse apoio. Eu gosto de entender quem eu sou, de me analisar, de me entender, porque eu me sinto uma pessoa autodidata, então eu vou atrás de tentar entender, mesmo sozinha. Às vezes eu dou umas cabeçadas, mas eu vejo que pra mim é importante ver que eu sou capaz também de me autoaceitar, de me entender. E eu provavelmente, né? Provavelmente não. Todo mundo tem as 5 feridas. Eu, às vezes, fico muito no mundo da lua, muito no mundo das fantasias. E tô conseguindo colocar mais o pezinho no chão e gravar os vídeos e ver que a gente idealiza uma coisa, mas acontece outras. Porque a minha idealização era que eu gravasse vídeo todos os dias. E tem vezes que eu não consigo gravar. Então, é sair também do mundo da fantasia e vir pra realidade. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. Eu espero que você possa se desenvolver, se autoconhecer, ter esse autodesenvolvimento pessoal, porque conhecimento quando você tem e consciência quando você tem, ninguém tira isso de você. Você pode perder os bens materiais, pode de alguma forma ser rejeitado pelas outras pessoas, mas quando você para de rejeitar a si mesmo e começa a entender quem que realmente, verdadeiramente é você, e se amar a partir disso, você consegue sempre evoluir e nunca vai ficar para trás. Então eu espero que o vídeo tenha feito algum sentido para você e até o próximo vídeo.